Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao último dia de atividades da nona SAL UEG, Semana de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. A nona SAL é um evento científico e cultural e está sendo, nesse ano, um espaço que tem nos levado a refletir sobre os caminhos do audiovisual no mundo pós-pandemia. Antes de anunciar a palestra de encerramento da SAL, nós temos uma super novidade para vocês, alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UEG, tá? E para contar um pouco sobre essa novidade que nós temos hoje para vocês, eu vou convidar aqui o professor Marcelo Costa, representando o projeto Trama, coordenado pela professora Jo Levi, e representando também o CRIA-Lab UEG. Seja bem-vindo, professor. Seu microfone, por favor, habilite. Bom dia. O meme da quarentena, das lives, é o microfone. É uma alegria estar com vocês hoje, aqui no último dia de evento da SAL, que movimentou a nossa semana. Agradeço muitíssimo a professora Thaís pelo espaço. Bom, o motivo da minha rápida participação é para contar para vocês uma novidade, um novo projeto desenvolvido pelo Trama, que é o nosso núcleo criativo de desenvolvimento de roteiros, coordenado pela professora Jo Levi, e também pelo CRIA-Lab UEG. Nós estamos lançando hoje o nosso concurso de argumento para o primeiro longa-metragem universitário da UEG. Esse edital, que já está disponível no site do CRIA-Lab e também do Trama, traz todas as informações para quem quiser escrever a sua proposta de argumento. Dentre todos os inscritos, haverá uma banca que selecionará o melhor argumento, e a partir desse argumento selecionado, a professora Jo Levi, a partir do projeto Trama, vai constituir uma sala de roteiristas que, ao longo de 2 semestres, vai desenvolver o roteiro desse nosso primeiro longa-metragem universitário da UEG, uma ação do nosso curso de Cinema e Audiovisual, com o apoio do nosso laboratório CRIA-Lab e também do Trama. As inscrições seguem até o dia 18 de outubro, então até daqui 30 dias, aguardamos ter muitas inscrições, muitas propostas criativas, para que nós tenhamos aí um belo projeto de longa-metragem universitário no nosso curso e na nossa universidade. Bom, hoje também, Dia da Televisão Brasileira, nós estamos encerrando as votações do festival Feito em Casa, Filmes Verticais, promovidos pela UEGTV. Quem não votou ainda no seu filme preferido, acesse tv.eg.br e vote. O filme mais votado, que será o vencedor, receberá uma bolsa no valor de R$400. Então, acesse tv.eg.br e participe do nosso festival. E continua aberto até hoje o processo seletivo para novos monitores do CRIA-Lab. Então, quem não se inscreveu, quem quer saber mais, acesse o site do CRIA-Lab para se informar. E as maiores informações sobre o nosso festival, sobre o nosso concurso de argumentos, podem ser obtidas no site tanto do CRIA-Lab quanto do Trama. Professora Thaís, muito obrigado pelo espaço. Esperamos ter aí um excelente dia, como foi os demais. Um abraço para todos e todas. Bom, muito bom, né, gente? Possibilitar essa oportunidade para vocês, alunos, né? Então, aproveitem aí, tá? Se inscrevam nesse edital. Bom, eu quero agradecer aqui a todos e todas que participaram durante essa semana do evento, tá? Muito obrigada em nome do curso e em nome também da coordenação da nona SAL.
tá bom? Então, gente, retomando a programação da Nona Sal, né, gostaria de convidar aqui a professora doutora Georgia Sinara para mediar a mesa redonda, protocolos de produção audiovisual pós-pandemia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Thaís. Bom dia, gente. Bem-vindos ao último dia, à última manhã da Nona Sal, esse evento que é tão precioso para nós do curso de Cinema e Audiovisual. Eu sou a Georgia Sinara, professora do curso, e hoje nós vamos falar, então, de como é possível retomar a produção audiovisual nesse cenário de apocalipse, minha gente. O que a gente faz? Como proceder, né? Então, tem aí alguns profissionais no Brasil, né, que têm estudado, pesquisado protocolos redigidos e aprovados no mundo, né, para poder, dentro dos seus sindicatos, dentro das suas associações, pensar como é possível voltar a produzir com segurança e como esses novos protocolos impactam na criação dessas novas obras. Então, para conversar com a gente sobre isso hoje, eu agradeço muito a participação dos nossos convidados que eu vou apresentar agora. Também aproveito para agradecer e saudar todos os meus colegas do curso de Cinema e Audiovisual, professoras, professores, alunas, alunos e todos os nossos visitantes aqui, espectadores da UEGTV. Bom, apresentando então os nossos convidados de hoje. Caio César Loures é diretor adjunto de Operações e Tecnologia do Núcleo de Rádio e TV da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Tecnologias da Gravação e Produção Fonográfica pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduando no MBA em TV Digital, Radiodifusão e Novas Mídias de Comunicação Eletrônica pela Universidade Federal Fluminense. Atua desde 2006 em captação de som e edição de áudio para cinema e audiovisual, produção fonográfica, teatro e artes visuais. É ainda membro efetivo do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Desenvolve pesquisa em captação de som para realidade virtual, difusão sonora imersiva e interativa. Bem-vindo, Caio. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. E agora, bom dia. E agora o Otávio Chamorro, que é roteirista e diretor, com programas exibidos na CNN, Canal Futura e Terra Viva. Em 2020, lançou a 4ª temporada do reality show Arte na Fotografia, no Arte 1. É um dos vencedores do 3º NetLab TV, com a série Call Center. Exibiu seus 4 curtas-metragens em mais de 100 festivais internacionais, tendo recebido prêmios de melhor roteiro e direção, além do filme mais polêmico no Queer Sicht 2013. É sócio da Apoteótica Cinematográfica, produtora especializada em conteúdo LGBTQIA+, membro da Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo. Bom dia, Otávio, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, bom dia. Muito prazer estar com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Então, para começar a falar um pouquinho sobre as pesquisas em protocolos internacionais e como essas pesquisas foram adaptadas, incorporadas a novos procedimentos no Rio de Janeiro, especificamente. Vou convidar, então, o Caio para começar. Tudo bem, Caio? Vamos lá? Perfeito. Eu vou dar um pouco o panorama, como foi o histórico. A gente teve, assim que a OMS declarou a pandemia, algumas produções grandes que estavam ocorrendo foram logo interrompidas, né? Mas algumas menores ainda continuaram. E os sindicatos, então, passaram a não aceitar o registro dos contratos de produção até que houvesse uma definição. Logo em seguida, as prefeituras também decretaram a quarentena, né? E também já não estavam autorizando as filmagens externas e essas autorizações. Então, nesse processo, os sindicatos começaram a se organizar já em março para elaborar protocolos que planejassem essa retomada em fases, né? E esse processo começou a partir justamente da pesquisa em outras experiências internacionais. A pandemia chegou antes nos outros países, né? E a partir daí, os sindicatos se organizaram também junto com as associações de categorias profissionais e elaboraram uma proposta que foi amplamente discutida
e negociada entre as partes patronais, as partes laborais. Então, nesse momento, o acordo possível foi apenas nas questões sanitárias. A parte patronal, principalmente, ainda não aceitava mexer muito em questões trabalhistas que ainda tivessem a ver com a pandemia. Não era o momento, né, de mexer nisso. Então, foi feito esse trabalho, só para situar, né, a organização dos sindicatos aqui no Brasil é interestadual. Tem o SICAV, que representa São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Tem o SIC, que representa a maior parte do país, né, do Rio ao Acre. Tem o Sintracine, que representa Santa Catarina, e o SATED, que ainda representa o audiovisual do Paraná. Isso da parte laboral. Já na parte patronal tem o SICAV, o CIAESP, a APRO, o SPCine e o Santacine, que cobrem também toda a territorialidade do país. Então, foram acordos separados, né? Os protocolos são muito parecidos, porque os sindicatos estavam trocando desde o início, mas há pequenas diferenças que foram devido a essas negociações que ocorreram separadamente, né? Mas logo no início de maio, houve uma publicação de uma produtora de São Paulo que atropelou todo o processo, e essa produtora, inclusive, é representada pelos patronais de São Paulo, né? Então, houve uma rápida reação dos sindicatos, com notas de repúdio e questionando essa atitude unilateral, mas esse protocolo foi feito sem nenhum respaldo. Era apenas dessa empresa produtora, mas não havia permissão. Os sindicatos não autorizariam as filmagens enquanto não houvesse um protocolo oficial, né? Nesse processo, algumas prefeituras também se basearam nessas propostas e começaram a publicar os seus decretos municipais. Se eu não me engano, a prefeitura de Florianópolis foi a primeira, em 28 de maio, seguida do Rio Grande do Sul. Depois a prefeitura do Rio fez em 23 de junho, em seguida a de São Paulo em 9 de julho. Esses protocolos das prefeituras são bastante reduzidos, né? Só como comparação, os nossos protocolos dos sindicatos têm cerca de 70, 80 páginas e os decretos que saíram nos diários oficiais dos municípios têm uma ou duas. Então, eles são apenas as medidas mais específicas, não tão específicas, né, as medidas mais gerais, que as prefeituras estabeleceram para a liberação das atividades econômicas. Alguns governos de estado também fizeram publicações, mas isso ainda numa fase inicial. Os protocolos foram definidos em 3 fases, né? Nessa fase inicial, permitia apenas as filmagens remotas, com deslocamento mínimo de equipe e todas as medidas de biossegurança, inclusive privilegiando cenas que fossem família ou atores que já residem juntos, né? Evitando cenas de interação ou qualquer contato direto entre elenco até que os governos liberassem. Mas logo quando saiu essa primeira publicação do decreto, que foi em Florianópolis, então os sindicatos começaram a liberar o que seria a fase 2 do protocolo, que já prevê um momento intermediário, né, da flexibilização, com novas medidas um pouco menos restritivas, mas mantendo o distanciamento social, e que impõe várias questões até desde o roteiro, né, desde o planejamento da produção, passando pelo roteiro, para viabilizar que as produções ocorressem com essas medidas de segurança.
Então, como eu estava falando, tem pequenas diferenças entre eles, né? O protocolo de São Paulo, por exemplo, ele permitia o uso de máscaras comuns, não exigia a testagem de toda a equipe. Tinha algumas restrições, por exemplo, no campo do som, que que, que é o meu foco aqui nessa colaboração com o SIC-SECAV, nós incluímos no protocolo das regiões dos sindicatos algumas questões específicas, por exemplo, a exigência que o técnico de som participasse das visitas de locação, de todo esse planejamento, inclusive para pensar as medidas de segurança específicas do campo do som. Isso no protocolo SIC-SECAV e de Santa Catarina não estava previsto, como também a validação dos equipamentos de uso individuais que fossem adquiridos pela produção para o trabalho de som, por exemplo, os fones de IFBs, de retornos. Isso também, no nosso protocolo, ficou atrelado ao profissional de som, essa avaliação. Então, são essas pequenas diferenças. Mas a testagem, por exemplo, foi uma questão muito importante que entrou no nosso protocolo SIC-SECAV e, mais recentemente, agora em agosto, o Sindicine, junto com o Patronal de São Paulo, também incluiu essa recomendação que houvesse testagem e na necessidade de participação do elenco externo, que houvesse também a previsão de quarentena, né? Isolamento até o início das filmagens. Então, a maioria do Brasil já nos encontramos na fase 2, porque a maioria dos governos liberaram a atividade, mas os sindicatos têm ainda essas recomendações que não são lei, né? Uma vez que os decretos já foram superados dessa primeira fase, mas o acordo entre os sindicatos patronais e laborais vale para toda a categoria, né? Então as produtoras ainda devem observar essas regras e estamos num momento também de pensar o que seria uma fase 3 após a liberação total, mas prevendo ainda algumas medidas de segurança, porque, como dizem, a nova normalidade, né? Então, algumas práticas já não serão possíveis ainda que a doença esteja controlada. Mas a gente pode entrar em questões mais práticas, né, dos cuidados, das medidas, no debate também. Acho muito importante termos aqui o Otávio, que tem muito a contribuir nessa questão do roteiro, que é o maior desafio, né? Como adaptar um filme para tornar viável, apesar de todas essas restrições. Obrigada, Caio. Então, vamos ao Otávio. Otávio, como é possível adaptar aquela nossa ideia, né, aquele nosso argumento para participar aí do edital, de argumentos do trama, para gravar com proteção depois? Como é que é possível adaptar as nossas ideias a essa nova realidade? Bom dia de novo. Bom dia. Fica a pergunta, será que é possível adaptar? Eu vou tentar responder. Primeiro, eu estava lendo, junto com os protocolos, para participar aqui do evento, alguns manuais de boas práticas, que não são apenas vinculados a medidas práticas sanitárias desenvolvidas por técnicos de segurança do trabalho, por exemplo, que são questões máscara, arquitetura do set, álcool gel, todas essas questões desenvolvidas que entram nos protocolos. Tem até uma etapa anterior do manual de boas práticas de um conceito que tem que estar abarcado no momento de pandemia. E eu li um muito interessante que dizia assim: independente do protocolo que estiver vigente, lembre-se que isso é um documento vivo. É um documento que é dividido em fases por uma questão organizacional, para ter ali um mínimo de segurança, inclusive jurídica e financeira, mas é um documento vivo que pode se agravar ou piorar, depender inclusive de novidades da ciência. Teve uma última agora que
acho que foi, não sei se veio da Nova Zelândia, não sei a fonte, mas eu vi no jornal de que aquela limpeza exacerbada nas caixas e produtos do supermercado não são tão eficientes assim como se pensava que fosse. Lugares que não adotaram, acho que foi na Nova Zelândia, não adotaram essa medida, não houve uma explosão de casos. Então, esse tipo de algumas coisas que se previne a mais para evitar a proliferação vão se desconstruindo ou se reconstruindo e outras coisas vão acontecendo, como é o caso da reinfecção, né, que se comprovou. De qualquer forma, eu particularmente acredito que os protocolos eles são muito vinculados a uma redução de risco. Não é que você está garantindo que sua equipe não vá contrair coronavírus. Acho que tem um caso essa semana emblemático que tudo leva a crer, tá ficando conhecido como a posse do Covidão, que foi a posse do ministro Fux no STF, que 6 autoridades, inclusive o presidente da Câmara, inclusive o Procurador-Geral da República, se contaminaram, e tem um vínculo de que na semana anterior na família do Fux teve, então talvez ele tenha transmitido. É muito difícil saber quem transmitiu para quem, também não importa, mas o que interessa é que quando você vê, tinha umas proteções laterais entre as pessoas, todo mundo de máscara, e tudo leva a crer que foi naquele lugar que todo mundo se infectou, pelas características da natureza da infecção das pessoas. Então, por mais que se adote os mais rigorosos protocolos, quando, por exemplo, você entra num estúdio fechado e alguém está contaminado, é muito difícil todo mundo não se contaminar. Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente, assim, até que ponto nós estamos estabelecendo protocolos para uma segurança jurídica e financeira, ou para uma questão de imagem das marcas, inclusive, de falarem, nós estamos cumprindo todos os protocolos, sabendo que todos os protocolos não necessariamente vão garantir a saúde das pessoas, e até que ponto a gente está tentando garantir realmente a saúde das pessoas. Bom, acho que essa é uma dúvida que a gente sempre tem que ter na nossa cabeça quando a gente vai decidir gravar. O que de fato a gente está querendo, pensando, por exemplo, num técnico que pode não ser do grupo de risco, mas mora com um idoso, né? Trazendo uma questão para Brasília, eu falo não como ABCV, mas como associado da ABCV, na discussão dos protocolos existiram relatos, por exemplo, de mais no início da pandemia, aquelas lives que tiveram vinculadas a marcas, a artistas que bombaram muito no início da pandemia e caíram um pouco no ostracismo de um tempo para cá, diminuíram pelo menos o ritmo, de equipes inteiras que se contaminaram. Em Goiás, acredito que isso tenha acontecido também. Essas lives entraram numa outra questão de romper as boas práticas de publicidade. Também tem um caso emblemático de uma propaganda de bebida velada dentro de uma live. Então, esses novos modelos de produção acabaram, de certa forma, virando terra de ninguém, entre aspas, porque mudou-se de uma hora para outra todo o modelo de produção e tudo que se investia em um determinado lugar passou a se investir em outro, enfim, criou-se ali uma corrida para conseguir, não apenas conseguir produzir, mas para conseguir transformar essa produção dentro da pandemia no modelo de negócio. Eu acho que da produção que a gente está falando aqui é muito vinculada à produção seja por um financiamento público ou privado, mas a produção não artística per se, como, por exemplo, a produção universitária, mas a produção profissional vinculada, inclusive, aos sindicatos e tal. E tem um caso, recentemente, um produtor de Brasília que foi detectado com Covid, então vai ter que se testar. As equipes dos últimos dias trabalharam para descobrir quem mais se infectado e tal. Eu queria trazer aqui umas experiências que eu fiquei sabendo, ou que já estão no ar, do que foi feito durante a pandemia, além dessa produção doméstica, não vou chamar de caseira, doméstica, que é feita dentro do domicílio, por mais elevado nível profissional ou não. Foi um caso de um filme que, pela natureza do roteiro, pela natureza da história, já estava tudo programado para ser dessa forma. Foi um filme que isolou-se o elenco e a equipe por tantos dias num lugar, num sítio, fazenda,
ficaram lá vários dias na pré-produção, ninguém manifestou sintomas, os equipamentos estavam lá, tudo que tinha que vir de fora estava lá dentro, e fizeram filme, como se, de fato, não houvesse nada no mundo exterior, sem precisar de máscara, por exemplo. Porque criou-se ali um microcosmos de segurança que não faria o vírus entrar naquela pequena aldeia temporária, aquele set temporário de produção. Uma experiência muito parecida, que até já Caio citou, essa série que estreou, se não me engano, semana passada na Globo, que chama Amor e Sorte, que aí eu assisti o episódio primeiro, que é com a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, que é a família, que é uma família de artistas e profissionais dos bastidores do audiovisual, que se isolaram, se apartelaram para produzir um média-metragem de 40 minutos, se não me engano. Também todo... Ih, ó, também, tem alguém muito louco da moto. Mas que conseguiram produzir com roteiro feito para este momento. O roteiro foi feito considerando a Covid-19, o drama da pandemia e do isolamento faz parte da narrativa, e criou-se tudo voltado para aquele contexto. Então, o modelo de produção foi o que fez o roteiro engatilhar. Então, esses dois casos, eles tiveram o mesmo efeito, o mesmo resultado, mas eles partem de um lugar diferente. Um foi, nossa história permite que seja feito durante a pandemia, e o outro foi, vamos criar uma história por causa da pandemia. E aí nós entramos depois no campo da adaptação, que também está disponível uma reportagem longa até do Fantástico sobre a produção das novelas. Que, por exemplo, Amor de Mãe, a primeira cena, eles dizem na reportagem, vai ser a Lourdes, que é a Regina Casé, produzindo máscara de proteção na máquina de costura dela. Então tem esse terceiro caso, o que pôde se incorporar, né, a Covid numa produção que já estava acontecendo. E esse é o desafio maior da maior parte das produtoras que estavam andando com projetos já feitos. Como, por exemplo, séries em específico, que estavam com o roteiro, estavam para se fazer, aconteceu essa pandemia, e aí, o que a gente faz? Nós adaptamos nossa história para gravar, nós seguramos, esperamos ver o que vai acontecer, que foi, acho que, a primeira reação de todo mundo, porque não só pela autorização de protocolo, mas porque é muito mais caro, difícil e complicado você readaptar toda uma história sem saber exatamente como é que vai estar o mundo daqui a 3 meses. Apostou-se muito em muita coisa que não aconteceu. E fica a pergunta de quem que vai pagar a conta, porque independente do que aconteça, eu citei o caso da novela, por exemplo, que se diz gravávamos 6 capítulos por semana, agora estamos gravando 2. E a gente está falando uma referência de capacidade de produção, a maior capacidade de produção que o Brasil tem, e lá mostraram os testes, tem a atriz que agora ela que aplica maquiagem, e vem a pergunta, e os técnicos que não estão podendo trabalhar durante a pandemia, como é que a gente vai criar um ambiente para garantir o sustento de toda a cadeia produtiva? Testou-se lá uma placa de acrílico entre os atores, como a que teve lá no Fux, que um ator fala com o outro, e depois a pós-produção pode tirar aquilo e não vai ter a impressão que tem um anteparo entre eles. E eu fico com a pergunta, até que ponto isso é um show midiático? Até que ponto isso não vou chamar para inglês ver, mas qual a efetividade disso? Você está respirando dentro de estúdio com ar-condicionado, vai ser aquela placa que vai impedir que o ator transmita a Covid um para o outro? Não sei se há um embasamento de que isso não vai acontecer, mas fato é que aquilo reduz o risco, reduz. Até que ponto isso vale a pena entrar no custo de uma produção, se aquilo é obrigatório, se a gente ou vai ter que adaptar as histórias, e aí a TV nos ensinou muito ao longo do tempo, a linguagem audiovisual como um todo, às vezes plano contra plano, e que um ator não está ali com o outro, né? Você grava com um, depois sai, depois grava com outra montagem, aquilo se faz. Então são várias opções artísticas que podem acontecer para que você consiga driblar
o risco de uma contaminação, driblar no sentido de reduzir o risco dele. Tem um caso que eu achei interessante também, que foi na SIC TV, que é uma emissora de Portugal, que mostrou a retomada das novelas nessa emissora, que uma das novelas incorporou o tema e a outra novela não. E como que isso impactou nas duas, né? Nas duas produções, porque a que incorpora acaba se facilitando, porque ela incorpora na sua narrativa o protocolo. Se eu estou incorporando o coronavírus na minha narrativa, eu estou colocando máscara, álcool gel no meio da história, e eu posso ir desinfectando o tempo inteiro, então aquilo vai ter um impacto um pouco menor do que aquela que vai tentar a todo custo fazer de tudo e ter beijo entre os atores. E como é que isso vai ser feito? Só pode ser feito durante um momento, fase 2. Esse risco é muito mais uma evite, né? Não está falando, é proibido um ator tocar no outro. Está se falando ao contrário, assim, cria um ambiente para evitar o contato entre as pessoas. Acho que eu tenho outras coisas para falar, mas deu meu tempo, né? Vamos abrir para... Tem perguntas já? Então, eu tenho algumas perguntas. A gente retoma as falas. Vou convidar o pessoal, porque o que acontece, gente, Caio e Otávio, estamos aqui num público majoritariamente universitário, então, pertencentes ao curso de Cinema e Audiovisual. A nossa unidade, onde funciona o curso, está fechada desde março. E assim, né, já existe uma sinalização do governador que a gente só retorna às atividades presenciais com a vacina. Mas eu acredito que isso não vai isso não vai apaziguar tanto o medo das pessoas de entrar no laboratório de imagem e som, né? Então, eu fico me perguntando até que ponto, pensando nesse ambiente educacional, onde os equipamentos passam nas mãos de várias pessoas, vários alunos, né? Onde a gente tem ambientes fechados, onde funcionam essas práticas, né? Como é que a gente pode adaptar alguns procedimentos disponíveis nesses protocolos, né? Eu acho muito bacana as suas sugestões, aí, as histórias que você conta, Otávio, né? Como adaptar as ideias, os caminhos possíveis, né? Famílias de atores, enfim, algumas proteções, incorporar a pandemia na história. E aí eu queria, antes, voltar ao Caio para pensar os principais procedimentos que têm sido adotados, né, porque aí no Rio, por exemplo, as gravações já estão acontecendo, a publicidade voltou há algum tempo, né, lá no Fórum de Escolas de Cinema e Audiovisual, Fórum Brasileiro de Escolas de Cinema e Audiovisual, o Forcine, já havia essa discussão, né, de protocolos para a retomada das aulas práticas em cinema e audiovisual, né, e aí, inclusive, um dos professores que falou lá, falou, olha, é preciso que os profissionais retomem, vejam o que dá certo, o que não dá, né, para que as escolas possam retomar essas aulas com maior segurança. Então, passo de novo para o Caio, para ele falar um pouco do que tem acontecido na prática nesses sets, viu, Caio, se for possível para você, os principais cuidados, né, enfim, retomar essa parte, e aí passo para o Otávio contar mais algumas histórias para a gente, tá bom? Perfeito. Aqui no Rio, inicialmente, a pressão era da parte das produtoras de publicidade, principalmente. Na verdade, até a pressão maior veio de São Paulo, que o mercado da publicidade é mais forte lá, né? Mas, nesse momento, estão retornando as produções de conteúdo. Então, atualmente, tem algumas experiências da TV, né, que retomou a teledramaturgia, algumas adaptadas desde a narrativa, né? Mas outras foram feitas, inclusive, em parceria com produtoras, né? A Globo tem o Sob Pressão também, que é uma produtora independente, é uma coprodução, e nesse caso foram tomadas todas as medidas de segurança, com acompanhamento dos sindicatos que autorizaram nessas condições. As universidades, em geral, estão ainda mantendo suspensas as atividades presenciais que não estejam diretamente ligadas ao combate à pandemia. Então, no meu setor, né, do Fórum de Ciência e Cultura, o Núcleo de Rádio e TV da UFRJ, nós temos algumas atividades que a Rádio UFRJ mantém toda uma programação
na cobertura, né, sobre a questão da pandemia. Tem um programa de TV também, em parceria com a TV Alerj, que está sendo desenvolvido na área da saúde e na área social, também sobre essas várias questões que surgem com a pandemia. Então, em ambas as experiências, no caso do programa de TV, tem atividades presenciais, mas com todas as restrições. E no caso da rádio, estamos priorizando as atividades remotas de casa. Então, nós preparamos alguns kits de equipamentos, né? Foram adquiridos gravadores compactos com microfones que são mais fáceis de operar sem a necessidade de um profissional e com todo um protocolo também de limpeza e desinfecção para a troca desses materiais, mas não há o compartilhamento entre pessoas ainda. Isso é muito importante, porque os equipamentos eletrônicos são muito sensíveis, né? Eles não foram feitos para serem submetidos a esses processos de desinfecção e uso de sanitizantes. É só ver a diferença de um equipamento feito para um hospital, né? Um monitor de hospital tem mais resolução? Não necessariamente, ele é muito mais caro, foi feito para receber esses produtos. Então, a maioria dos nossos equipamentos não são preparados. Nos protocolos, a gente não tem nenhuma exigência de algum produto específico, mas, pelo menos aqui no STIC-CICAV, tem a recomendação, ou obrigatoriedade de utilizar sanitizantes certificados e autorizados pela Anvisa. Mas muitos desses sanitizantes estragam os equipamentos. Então, tendo circuito, tendo componentes eletrônicos ou metais, não se pode usar nada diferente do álcool isopropílico 100%. Mas aí vem a questão, e o 100% não é usado em laboratório para desinfecção de riscos, para de riscos de volátil, né? Ele evapora muito rápido, então por isso se recomenda o 70%. Mas esses 30% aí são água, que oxida esses materiais. Então surgem todas essas questões, né? Então se evapora mais rápido, talvez se utilizar mais álcool e fazer fricção por mais tempo, né? Com ação mecânica, pode ser eficaz e seguro. Agora, qualquer álcool acima de 46 mesmo já danifica as superfícies, os revestimentos, né? Então, temos que buscar alternativas. Uma alternativa é a quarentena, é isolar o equipamento, dependendo do tipo de material, né? O vírus pode durar 3, 4, 5 dias, tem as tabelinhas nas técnicas Visa, nas publicações internacionais. Então, seria uma primeira alternativa, né? Ter um maior espaçamento entre as utilizações. A gente sabe que isso é um problema para as universidades, muitas não têm sequer um almoxarifado técnico no leitor, e tem pouco material, não tem tantos sobressalentes assim para ter esse revezamento. Mas com limitações e com esses cuidados, pode ser um caminho. E imagino priorizar as externas e evitar os equipamentos que tenham um contato com pessoas diferentes, né? Então, meus colegas técnicos de som ficam muito preocupados com o que vão usar no gravador, mas quem usa o gravador? Só o técnico, então não é um problema. O único equipamento de som que tem contato com o elenco é o microfone de lapela, que vai ser colocado por um assistente, pode usar luvas de procedimento, pode usar máscara e face shield, conforme os protocolos recomendam, e ninguém mais toca no microfone, então não precisa ter contato direto com o ator. E o vírus não sai andando, né? Então o microfone está ali, escondido no figurino, está em segurança. Agora, uma claquete que vai passar pelo assistente de direção, pelo continuista, aí tem que ter um cuidado maior de limpeza, mas uma claquete
mesmo a claquete eletrônica, geralmente o circuito é localizado, então é só evitar o contato direto, né, não borrifar a distância para não expor a parte eletrônica. Agora tem equipamentos que não tem como, as câmeras, por exemplo, as lentes, têm colas internas que dissolvem, elas realmente não foram feitas para isso, né? Então os fabricantes não se posicionam. As pessoas estavam com uma expectativa que os fabricantes dessem uma resposta, né? Isso é eficaz, isso é seguro, mas por um lado o vírus é muito novo, ainda não tem ensaios laboratoriais suficientes para certificar, né, o que é eficaz ou não contra esse vírus especificamente. No início não havia, né? Hoje já temos mais informações. E do outro lado tem os fabricantes que não vão arriscar dar essa resposta, né? Porque eles não têm a certeza sobre a eficácia e eles sabem que esses processos de desinfecção não são seguros para os materiais. Então, como o Otávio falou, tem os manuais, né? Além dos protocolos, depois as associações de departamentos elaboraram seus próprios manuais com recomendações mais específicas. Esses documentos não são oficiais, não são validados por autoridades, por governos, como foram os protocolos dos sindicatos, mas eles partem de uma pesquisa ampla também, de revisão de literatura, e eles têm sobre os cuidados específicos, que a gente vê uma infinidade de demandas, né? Então, a maquiagem tem acessórios e produtos que ficam em contato direto com os atores, tem um cuidado diferente, não pode usar um álcool numa espuma, num pincel, que vai estragar. Então, estão buscando alternativas, mas no meio disso também surge muita oportunidade de mercado, né? Muitas soluções mágicas. A gente viu aí produções que já estavam usando túneis desinfetantes ou túneis sanitizantes com pulverização de hipoclorito ou de álcool, o que a própria Anvisa publicou uma nota técnica condenando essa prática, que não é segura para as pessoas, não é segura para as roupas, para os materiais, né? E não tem eficácia nenhuma, porque tomar um banho de água sanitária pode limpar a roupa, mas a pessoa que está infectada, daqui a 5 minutos ela está respirando, ela está falando, né? Então pode contaminar novamente. Mas algumas produções já estavam usando esses túneis infláveis com dispersão de produtos para pessoas e até para cases também. Então, tem algumas empresas que já lançaram soluções de ozônio, de lâmpada ultravioleta, que são também são perigosas, são alternativas que trazem riscos, né? O ozônio é extremamente tóxico. Na concentração necessária para ele ter alguma ação contra o vírus, ele é tóxico para os humanos, então não é recomendável. No nosso protocolo SIC-CICAV, nas referências bibliográficas, tem todas essas notas técnicas, né? E os documentos, as normas e alguns artigos científicos que alertam sobre esses riscos e a segurança ou não. E uma preocupação até maior é do efeito placebo, né, das pessoas, ou melhor, não chega a ser um efeito placebo porque não vai funcionar nem psicologicamente nesse caso, mas a sensação de segurança falsa, né, sensação falsa de segurança. Então, a gente tem trabalhado muito nessa busca de alternativas, de recomendações mais específicas. As associações estão organizadas e mantendo esses documentos sempre atualizados. Tem experiência do SATED São Paulo, que fez um protocolo específico para o elenco, considerando as especificidades da profissão, né, e com recomendações mais específicas. Tem a experiência do Rio Filme e da SP Cine, que
são agências de fomento ao audiovisual, né? E elas elaboraram protocolos para filmagens externas, em perspectiva de liberação dessas produções em ambientes abertos e áreas públicas, também com recomendações específicas. Então, acho que é um desafio para a gente pensar nas universidades, né, a condição de retorno em segurança e com todas as limitações, as dificuldades que a gente já tem nas universidades, especialmente as públicas. Só um exemplo, né, quando a gente adquiriu esses equipamentos para a rádio UFRJ, foi uma dificuldade enorme de conseguir no mercado, porque estava desabastecido desses equipamentos por causa dessa febre de lives, de youtubers, os equipamentos mais simples, mais de linha de acesso, eles simplesmente sumiram do mercado. Então é difícil hoje encontrar um microfone de lapela compatível com um celular e estão muito caros. Então, para as universidades públicas é ainda mais difícil, né, seguindo a legislação, de conseguir adquirir de fornecedores que atendem a todas as exigências e que participam de licitação, que têm todas as certidões. Então, isso é uma questão também de planejamento, né, de conseguir prever essas necessidades para uma aquisição futura, já nessa perspectiva do retorno. Obrigada, Caio. Indo aqui para o chat, queria fazer aqui alguns destaques. Camila Nunes, da Bienal Internacional do Cinema Sonoro, está saudando o Caio. Tem aqui Mamoru Yamamoto, dando um alô para o Otávio. Também a Maria Garcia, elogiando o Otávio como diretor. O Frederico Pita, aluno nosso aqui do curso de Cinema e Audiovisual, pergunta, e aí, de repente, se o Otávio quiser comentar, tá? E aí depois a gente volta para o Caio, sobre a tendência de redução das equipes, né? E sobre o aumento de custos de uma produção. O aumento de custos é uma senhora questão. Primeiro eu queria falar que eu uso esse truque da superfície, passei a usar em algum momento. Em casa, às vezes eu fico com compra, eu sempre ponho ali numa sacola, coisa que eu sei que eu vou usar daqui a uma semana, e a sacola eu ponho direto assim, num quartinho que tem. A quarentena. Eu deixo uma semana que fica 1 hora. Eu gasto a quarentena das minhas coisas. Eu gasto mais tempo limpando as coisas do que, de fato, comprando no mercado. O novo normal é esse, é gastar um tempo higienizando as coisas. Aí uma hora eu resolvi deixar lá e até agora deu tudo certo. Não façam isso em casa, eu só estou falando da minha experiência. Falando em minha experiência, tem a questão de que o Caio falou, só um alerta, inclusive para quem não está vinculado diretamente aos sindicatos que a gente está citando, né? Porque muitas das coisas não são, como é que eu vou dizer, nacionais. Elas são locais e elas partem de um princípio em que nível da pandemia, do isolamento, o teu estado, o teu município determinou, né? Então, existem regras que pode ser que no lugar onde quem está assistindo esteja sejam bem mais rigorosas do que algumas que a gente está citando, inclusive de não faça, não grave, de jeito nenhum. Então é sempre bom, e hoje é mais fácil descobrir, inclusive os próprios protocolos, eles já dão caminhos para que isso seja descoberto. Sobre o encarecimento, que é o bom e velho quem paga a conta. A gente já vem, não é março desse ano que a gente passa por um sucateamento e uma dificuldade da produção de uma maneira geral, né? Então, por exemplo, eu estou envolvido em séries, produtos que estão aguardando um financiamento desde 2018, aprovados em edital. A gente tem, enfim, outro assunto, crises institucionais e dentistas assumindo o CTAV, enfim, a gente sabe o contexto catastrófico que passa a cultura no país, independente da pandemia ou não. Mas entrando, acho que no assunto específico da pandemia, tem uma coisa que Caio falou agora, que eu, na minha pesquisa de protocolos,
eu estava vendo sobre a relação produção com fornecedores. Primeiro porque a produção, ela não é apenas você se organizar aquelas pessoas e tudo você vai fazer ali, você vai depender de, no ato das gravações, de uma série de coisas, inclusive equipamento. Tem um manual de uma locadora de equipamento específica, que lá ela menciona, por exemplo, se gravar nos nossos estúdios, não pode trazer equipamento de fora, tem que alugar o nosso. Se você pegar nosso equipamento e colocar raio ultravioleta, ozônio, nananã, nós vamos te cobrar uma taxa, ela não vai ser barata. Está proibido de usar esse tipo de produto no nosso equipamento. Você tem que limpar com o produto que nós fornecemos. Então, as empresas fornecedoras também, em especial as mais robustas, se mexeram para não só para garantir que não vão ser danificados equipamentos, mas para vender para o mercado de que nós estamos nos preocupando com isso. Porque quando a gente fala em pagar a conta, é muito vinculado com essa posição de marca. Estão sendo valorizadas as empresas que estão oficialmente se posicionando como acreditamos na ciência, acreditamos no protocolo, o protocolo é importante, estamos tomando conta disso. Já foi citada aqui, inclusive, uma produção que teve um problema de imagem muito grave no mercado por passar por cima de tudo que estava sendo discutido, inclusive entrando nos campos de ilegalidade, né? Perguntando sobre sorologia das pessoas, por exemplo, que é proibido por lei. Então, quem nada contra a maré não é só uma questão de ficar mais barato, mas é uma questão de que, se isso se torna um problema, uma polêmica, hoje em dia a gente sabe que uma polêmica, por menor que seja, ganha proporções que podem realmente atrapalhar a vida financeira de uma empresa. Então, acabou virando, mesmo que a contragosto, quase uma obrigação se posicionar. Existe não uma média, mas eu ouvi de um produtor que varia muito da natureza do projeto, claro, mas estamos falando de uma ordem de 20% a mais dos orçamentos, por conta do fator Covid. Em alguns casos um pouco menos, mas em muitos casos muito mais. Em especial quando você pensa que, por conta das limitações de horários, ficção, por exemplo, tem muito dia e noite que você vai separar, mas que em algum momento aquilo você não vai conseguir fazer como se fazia antes, de emendar parte de 2 turnos, uma diária só. Isso agora não pode ser mais feito, dependendo da fase que você está e tal. Esse aumento da produção, do custo, ele tem um problema grave inicial, que é quando você aprova um orçamento em edital público, seja por fomento direto ou indireto, alterar esse orçamento, solicitar mais valores, ou é impossível ou é muito difícil. Então, muita gente está tentando adaptar com o orçamento que tem, incluindo o fator Covid, adaptando uma realidade de produção, o que envolve, o que pode envolver também a diminuição de salários e cachês, o que é um problema numa estrutura que já estava um pouco mais defasada, né, vindo do fator pré-Covid. Quando a gente fala em marcas, que são, seja publicidade ou branded content, ou, enfim, quando existe o chamado dinheiro bom, que é o dinheiro que não passa por uma lei de incentivo, que ele tem uma maleabilidade maior de mudar o orçamento a hora que se quiser, não é fácil convencer a marca de que o orçamento aumentou em 20%, porque agora a gente precisa usar máscara e passar álcool gel, porque é assim que a máscara... Não, mas é tudo isso a mais, tudo isso a mais para passar álcool gel e da máscara? Não, porque tem uma cadeia de fornecimento, que envolve inclusive o trabalho de escritório, enfim, que a gente sabe que é realmente mais caro, mais custoso, todo o fator pandemia, não é só o fator higienização para não se contaminar, mas é o fator isolamento social. E talvez este seja hoje o maior problema que nós vivemos, que é numa quebradeira que nós temos de econômica no país por conta do isolamento e da gestão do isolamento em especial. Por uma questão, quando você olha, pensa que mais da metade dos brasileiros em idade de trabalhar não estão trabalhando. Acho que
esse contexto econômico tem também cerceado muito a produção, porque muita coisa, tudo que pôde ser adiado foi, está nessa questão de insegurança jurídica, insegurança econômica que impedem pessoas de investir mais recursos numa produção audiovisual. Aí está se caindo, como o país inteiro, o mundo inteiro está acelerando um processo de digitalização e virtualização do trabalho e das relações. Isso inclui também os investimentos em produção, então, coisas que se fariam vídeos para televisão ou para o cinema, está se tentando ir para a internet, o que vincula-se, às vezes erroneamente, que é mais barato. É mais barato a exibição, mas não necessariamente a produção. E é o que eu chamo de retranca. Quem financia está jogando na retranca, assim, desde de março. E só quem, de fato, está podendo investir, que são ou grandes produtoras, ou que tem um investimento de canal de desenvolvimento, quem está investindo é quem tem no coração do negócio a produção. Ou seja, não tem outra opção a não ser produzir audiovisual, que eu tenho que produzir audiovisual, então vou fazer o meu melhor para produzir. Pensando aqui na audiência e no concurso de argumento, que vocês têm 30 dias para escrever, se quem ainda não tiver escrito, acho que o grande segredo é já escrever pensando no que, numa medida do que pode ter de limitação no futuro. Quando eu fiz audiovisual, né, na UNB. E quando nós tínhamos a nossa turma de bloco, que chamávamos, que a gente tinha que produzir um curta-metragem durante o curso, no meio do curso, um dos fatores preponderantes para decidir qual filme ia ser produzido era o modelo de produção do filme. Tinha até uma história na minha época que brilhou mais como história, mas quando você para e pensa como é que eu vou gravar essa história com o recurso que a gente tem, a gente não vai conseguir. Então a gente vai para essa história aqui que se passa basicamente dentro de um apartamento. Que foi o que a gente fez e foi um filme de sucesso, foi lindo. E quando eu paro e penso hoje, se a gente tivesse feito a outra história, a gente poderia nem ter terminado o filme. E agora tem esse desafio, e no mundo do roteiro se fala muito disso, né? Que a caixa de limitação, essas são minhas limitações, você se torna mais criativo quando algo te limita. Porque quando o céu é o limite, você pode jogar para tudo que é lado e é mais difícil chegar numa situação que é, por exemplo, a gente vai ter que gravar considerando a pandemia. Então a gente vai fazer uma história numa fazenda inteira, porque eu posso pôr uma equipe inteira e gravar do jeito que eu quero, ou vou fazer uma história sobre uma pessoa que perdeu tudo no isolamento, que é, por exemplo, uma pessoa que abriu uma lojinha de rua e essa lojinha teve que fechar, e agora que essa pessoa vai fazer de máscara no meio da rua, com todo mundo de máscara. Então, pensar nessas limitações pode viabilizar uma produção no futuro. E é um risco. Se você faz uma história que todo mundo está de máscara no meio da rua, a gente está partindo do princípio, sei lá, daqui a um ano vai estar todo mundo de máscara no meio da rua. E quando eu olho para a praia, por exemplo, eu não necessariamente acho que isso vai acontecer. Então, tem quase um estudo de futurologia, né, de você imaginar a tendência, e isso é um risco. Em abril eu desenvolvi um projeto para a pandemia, que hoje eu fico feliz que ele não foi feito, porque a gente apostou numa coisa que não aconteceu, que era o país ia entrar realmente numa união contra o coronavírus, e não aconteceu como aconteceu em outros lugares, né? Então, é muito complicado, só terminando, é muito complicado dizer, tentar dar um caminho, sendo que, na verdade, talvez eu esteja abrindo mais dúvidas, mas é porque é um cenário muito incerto. Mas, partindo do princípio que vai ter limitações, vai ser difícil, talvez seja o melhor caminho a seguir. Acho que é isso. Obrigada. Pensando na nossa realidade aqui da UEG, né, existe essa dificuldade histórica de adquirir equipamentos, de ter uma estrutura compatível com produção audiovisual, né, que a gente vem contando aí com a competência da coordenação do curso, né, dos responsáveis pelo laboratório de imagem e som, mas é um esforço localizado, né, a gente precisa sempre lembrar a universidade, o que é audiovisual, é caro de se produzir, né, e então a gente já tem um cenário de precariedade histórica, que não é nosso só, né, da Universidade Pública Brasileira,
que nos convida a soluções criativas. E agora a gente tem a pandemia que também nos convida a soluções criativas. Então, gente, é a hora da gente ficar gênio em produção audiovisual, é agora, né? Assim, quebrar a cabeça para buscar juntos essas soluções. A Camila Nunes, nossa egressa, produtora, tem aqui uma série de perguntas. Vou tentar resumir aqui, fiquem à vontade, Caio e Otávio, para poder comentar, tá? Sobre a questão da insegurança jurídica que o Otávio comentou, né? A Camila comenta que eles estão fazendo ali uma obra, né? Estão em pré-produção, pelo que eu entendi. Ela está conversando com um advogado na área e alguns profissionais de saúde, mas ela sente falta de um profissional que realmente consiga ajudá-la a tomar algumas decisões. Quem, afinal de contas, vai poder prestar essa consultoria? Né? Essa é a primeira pergunta. Vou jogar algumas aqui, e aí quem puder comenta. Será que o sindicato, né? Aí ela comenta que o protocolo do SICAV virou bíblia para ela, ou seja, né, os produtores estão estudando os protocolos. Ela diz que tentou reduzir a equipe ao máximo, mas ela ainda está grande e ela tem notado algumas soluções de alto custo. Então, ela está procurando formas de segurança mais baratas, né? Pensando na realidade nossa aqui. E pergunta se vocês têm alguma sugestão, tá? De formas seguras de reduzir a equipe de forma mais barata. Ela pergunta se deve pensar em um rodízio dessa equipe para não aglomerar o set. Com que frequência ela deveria fazer os testes de Covid na equipe? Além das máscaras, a equipe deve utilizar roupas específicas? E o manuseio dos equipamentos, definir só uma pessoa? Eu acho que o Caio, de repente, se quiser retomar, né, ele estava comentando sobre isso um pouco antes. Enfim, são essas as dúvidas, eu acredito que de bastantes produtores por aí. Perfeito. Até voltando um pouco só nessa questão da produção, uma saída que eu vejo também é das parcerias, né? A gente na UFRJ teve, no 7 de setembro, a comemoração dos 100 anos da universidade e teve uma apresentação da orquestra. Então, essa apresentação foi gravada alguns dias antes, seguindo todas as recomendações do grupo de trabalho da Covid-19, ligado à reitoria. Então, uma delas era justamente a testagem. A solução, adquirir essa testagem nos laboratórios seria inviável, mas a universidade tem um centro de triagem diagnóstica que é ligado ao Centro de Ciências da Saúde. Então, foi feita uma parceria para que esse centro de triagem pudesse realizar os testes, né, na véspera da gravação, para garantir que todos aqueles músicos que estariam naquele mesmo espaço, né, estariam, não estariam infectados de forma assintomática. Então, é um caso específico, porque afinal a orquestra não permite, seria inviável usar os EPIs ideais, né, as máscaras N95, tem instrumentos de sopro que projetam no ar. Uma saída que a Orquestra Petrobras Sinfônica encontrou para as suas lives foi o uso de barreiras acrílicas. Então, isso por um lado garante a segurança, né, mas em termos de som dificulta a propagação, então exige uma captação individualizada nos instrumentos, que acaba onerando o projeto. Mas são formas diferentes, né, de lidar. Aí essa questão da testagem deveria ser inicial, como experiência das plataformas de petróleo, por exemplo. Elas fazem a testagem antes, a pessoa fica 2 semanas ou 10 dias, em alguns casos, num hotel, com um médico todo dia entrando, apenas um médico entra no quarto para verificar os sinais vitais e atestar a saúde do profissional. Não tem serviço de quarto, camareiragem, nada do tipo, e um segurança na porta para garantir que a pessoa não saia para passear. Então, essa é uma experiência mais radical que poderia ser implementada, né? Uma vez que a pessoa não está em isolamento, não há garantia que ela não vai contrair o vírus após o teste. Então,
Os protocolos recomendam a testagem, com essas testagens de PCR, RT-PCR o LAMP, que são métodos que têm uma alta especificidade e têm um baixo índice de falsos negativos. Então, essa é a recomendação, mas os protocolos também lembram que não basta só fazer o teste, né? Então, o teste não o simples resultado do teste não é decisivo, tem que ser avaliado por uma equipe médica. O profissional mais competente para pensar isso e pensar a implementação do protocolo é um técnico de segurança do trabalho. Mas os sindicatos estão à disposição para orientar, inclusive juridicamente, né? Todos os sindicatos têm uma consultoria jurídica que pode orientar. Sobre a segurança jurídica, isso é uma questão realmente porque as apólices de seguro já excluem epidemias, quanto mais uma pandemia nesse nível mundial. Então, as grandes seguradoras que seguravam as produções de Hollywood mesmo não cobrem. Então, isso ainda está um pouco na zona cinzenta, né? Da segurança jurídica é uma questão, sim, e é uma coisa que poderia trazer mais custos para a produtora, né? Uma vez que o judiciário reconheceu a contaminação pelo coronavírus como doença ocupacional, desde que comprovada, né? Essa vinculação ao trabalho, então a responsabilidade acaba sendo do contratante. Mas tem muita coisa ainda indefinida, né? Tem produtoras que estavam não só exigindo o formulário que a pessoa declara se tem comorbidades ou se já contraiu o vírus ou se tem casos na família, se convive com pessoas em grupos de vulnerabilidade, né? Mas, além disso, tem produtoras exigindo que o profissional tenha um plano de saúde. Tem de tudo, né? Tem produtoras que só contratam quem já fez o teste de forma particular, com recursos próprios. Então, é importante que esses casos sejam denunciados aos sindicatos ou ao Ministério Público do Trabalho, e numa situação de um SET inseguro ou num SET que não esteja cumprindo, né, as recomendações, que isso seja comunicado imediatamente. Os sindicatos têm essa função de também fiscalizar as produções. Uma vez que os protocolos foram assinados por ambas as partes, né, tanto o sindicato laboral quanto o patronal, então as produtoras devem respeitar essas definições dos protocolos todos. Obrigada, Caio. Otávio, quer comentar? Eu quero. Eu não sei a estrutura toda da universidade, se tem de alguma forma algum dos cursos poderia dar uma contribuição um pouco mais prática, né? Isso, as universidades às vezes têm isso, né? De você ter, por exemplo, um curso de química, biomedicina, que pode, ou propriamente medicina, que poderiam colaborar nessa parte de tentar manter ao máximo a segurança de um site de produção. Técnico em saúde e segurança do trabalho, acho que como o Caio mencionou, e você colocar essa expressão no Google e o nome da sua cidade, vai certamente aparecer ali algumas opções de quem você pode procurar para ter um profissional que foi especializado em tentar garantir ao máximo a saúde e segurança de uma equipe de trabalho. Sebrae, o Sistema S, como todo, Sebrae, SESI, Senai, são instituições que zelam muito pela qualidade de vida, dependendo do cada um com seu público-alvo, digamos assim, mas também oferecem, às vezes, parcerias com institutos de ensino que poderiam também, às vezes, ceder uma consultoria para determinada produção. Então, você pode ter... Aí em Goiás é a FIEG, eu acho, a Federação das Indústrias, por exemplo, poderia, entendendo, inclusive, a indústria criativa é uma indústria, né? Então, pode ser que seja interessante.
Eu falei mais cedo sobre criatividade. Tem um episódio que eu pedi para colocarem aqui no chat, que é da série Modern Family, que chama Connection Lost. Foi um episódio para divulgar um iPhone. Não lembro qual, o 8 talvez. Bem antes da pandemia, mas tem uma coisa interessantíssima, que é um episódio todo gravado em tela, como a gente está aqui agora. É a Modern Family toda por tela. Não teve gravação... Cada um gravou assim no cenário, sim, mas o episódio, a prática dele foi toda... O que foi ao ar foi uma tela de MacBook. Com o iPhone, iPad entrando no meio do caminho dos outros personagens, e texto. E para mim, aquilo foi uma aula que eu guardo. Às vezes eu volto a assistir aquele episódio dessa limitação. Um episódio que se passa inteiro mantendo a linguagem da série numa tela de MacBook. Quem não conhece, eu sugiro assistir alguns episódios, depois assistir esse, para entender como que a natureza de cada personagem acabou sendo posta dentro daquela tela. Como um exemplo, acho que um bom exemplo da limitação sendo usada a favor da criatividade. Tem outra pergunta que foi... Eu perdi aqui agora, específico. A Camila perguntou sobre insegurança jurídica, que era essa resposta do técnico de segurança do trabalho, sobre redução de equipe, se existe alguma sugestão um pouco mais barata, né, para garantir a segurança de uma equipe mais reduzida, porque as soluções que ela tem encontrado são muito caras. Tem algo que acho que envolve os sindicatos em específico, lendo os protocolos, que se faz um alerta, assim. Os protocolos. Não é porque estamos sugerindo colocar o número mínimo de pessoas possível que nós estamos dizendo para ter acúmulo de função. Eu acho que isso é muito importante deixar claro, que a primeira tendência que a gente tem nesses casos é, então vamos juntar esse com aquele, e você faz isso e aquilo, e ao invés de pagar 3 cachês, você paga um só e sobrecarrega essa pessoa. Então, os protocolos... Os que eu li, pelo menos, mencionam isso. Muito cuidado para não incentivar e aprovar acúmulos de função que sejam irregulares. Tem alguns acúmulos que são possíveis e tal. Sim. Mas ela alguns também não. perguntou, desculpa interromper, ela também perguntou sobre as roupas, né? Se existem roupas específicas para a equipe usar. Acho que eu vou passar isso para o Caio, mas eu acho que, inicialmente, parte daquele princípio depende da cidade que você está e a fase que você está. E eu vi um protocolo mencionando que naquelas roupas de frigorífico, acho como uma boa prática, não como uma coisa obrigatória. Esse calor do DF, de Goiás, como é que faz, minha gente? Desidratando, já pôs aquela roupa assim que você começa a suar, já não tem aqui na água, não tô aguentando. Obrigada, talvez ele responda. Então, o Caio vai complementar aqui algumas respostas da Camila, mas antes, porque quando eu for passar para vocês de novo, já vai ser para pedir para que vocês se despeçam do nosso público, tá bom? Mas antes vou dar alguns recadinhos. O formulário para os certificados de hoje vai estar disponível aqui no chat do YouTube, tá bom? E os certificados dos dias anteriores vão ser enviados pela equipe da Nona Sal por e-mail para vocês até sábado, viu, gente? Como felizmente a gente tem tido muita participação, então são muitos certificados a serem produzidos, tá? Então tenham um pouquinho de paciência, os professores vão receber aí na semana que vem os certificados de vocês para aferir a frequência. Também hoje, no encerramento da programação da Nona Sal, às 16 horas a gente vai ter um workshop de produção musical eletrônica com o Vitor Jesus, da Music Lab, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no site da Sal, sal.ueg.br, link inscrições, lá você vai poder acessar o formulário para esse workshop que promete ser incrível, tá bom? Então, aproveito aqui para agradecer todo mundo que está participando. A professora Jo reforçou aqui, olha, sim, pensar nas limitações é fundamental, então que a gente faça essa força-tarefa, né? A gente está aqui sempre em contato com outras universidades, dentro de um fórum, a gente se associa aí aos sindicatos, quem puder, né? Enfim, a gente tem aí vias para poder buscar informações e buscar pensar junto como fazer essas produções com segurança. Agradecer aos nossos convidados,
Agradecer a todos os meus colegas professoras e professores da UEG, todos os alunos, e também agradecer à querida Thaís Oliveira, coordenadora da SAL, e também ao EGTV, Marcelo, que está aí na transmissão. Muito obrigada a vocês por todo o apoio a essa semana incrível. Então, passo a bola para vocês, já emendem com a despedida, tá bom? Caio e Otávio. Vai lá, Caio. Sobre essa questão das roupas, isso foi muito debatido e, em geral, não é necessário, né? Não vai proteger, porque o vírus está presente na respiração, na saliva, e entra por essas mesmas mucosas, né? Então, havia toda uma questão, o microfone de lapela fica em contato com a pele. Tá, mas o vírus não passa pela pele, não passa pelo suor. Então, nos protocolos, o que se recomenda sobre roupas é em situações que a locação seja evidentemente insegura ou sem as condições de sanitização, sem a possibilidade de aplicar os produtos, né? Então, que se use o macacão de TNT ou, em alguns casos, de Tyvek, para proteger a roupa do profissional mesmo, para não ter a contaminação cruzada, né? Da pessoa encostar na roupa e depois levar o roupa. Em alguns manuais específicos das categorias, dos departamentos, também se recomenda no trabalho, por exemplo, da arte, com objetos de cena que vem de fora. Então, para fazer a limpeza desses objetos, também se recomenda usar o avental, o macacão, de forma a evitar essa contaminação cruzada. Sobre o manuseio de equipamentos, no som, por exemplo, a gente recomenda que somente o assistente, o segundo assistente, que lida com os microfones de lapela, tenha contato com eles. Da mesma forma, só o técnico tem contato com o gravador, com os materiais que ele usa diretamente. Agora, a questão dos cabos. Então, o ideal é que fique um profissional em função disso e, sempre que possível, evitar. Dar preferência aos transmissores sem fio, que encarecem demais a produção, mas, quando for possível, menos um risco de contaminação. A gente está sempre trabalhando na redução de danos, né? Porque os riscos são muitos e tudo que a gente conseguir evitar torna o set mais seguro. Sobre custos, eu não sei quais soluções que a Camila se referiu, mas tem algumas coisas no mercado que são as cloroquinas, né? Tem coisas caríssimas, como falei, do UVC, do ozônio, que passa comprovado e nem é segurança. A lâmpada UV traz riscos à pele, aos olhos, ela produz o gás ozônio, que é tóxico, o gerador de ozônio muito mais, né? E tem muitas soluções caras que estão surgindo por aí que nem mesmo são seguras. Os EPIs, no nosso protocolo STIC-CCAV, há a exigência que seja N95, porque a máscara PFF2, né, ela é a única que tem esse nível de segurança. E a máscara de pano artesanal, ela não é EPI. Então, para ser EPI, tem que ter uma certificação, então não pode nem chamar de equipamento de proteção individual. Uma coisa que é cara, de fato, é a testagem, mas aí para isso tem essa saída das serias. Eu falei de um caso interno da UFRJ, entre setores diferentes da universidade, que fizeram uma parceria, mas eu soube também de produções em São Paulo, de produtoras, empresas privadas, que também fizeram parcerias com universidades. Então, talvez consiga uma negociação que a produtora ofereça os insumos, que é o que a universidade tem dificuldade de adquirir, e, como contrapartida, a universidade, para pesquisa, muitas mantêm sorotecas com amostras do vírus para fazer esse mapeamento genético, fazer o rastreamento, né, das alterações, das mutações que o vírus vem adquirindo. Então, no caso da soroteca, no caso do centro de triagem da UFRJ, isso também retroalimenta a pesquisa. Então, pode ser interessante, uma parceria que vai ser válida para ambas as partes, né? Obrigada, Caio. Desculpa, a gente está sem tempo. Se você pudesse despedir, mas enfim, gente, o Caio está super acessível, o Otávio também, né?
quaisquer outras dúvidas, com certeza a gente vai acioná-los. Então, por favor, despeçam-se. Vai cair, né? Ela é tipo de queda programada. Vamos lá. Então, beijo, gente. Muito obrigado deixa eu já me despedir. Muito obrigado por tudo, todo mundo que falou. Qualquer coisa, manda mensagem que eu respondo sobre questões de criatividade Obrigado, e segurança Caio. e tudo mais. Caio. Permaneço à disposição. Gente, foi lindo. Obrigada, viu, gente? E é isso. Acompanhe a programação da UEGTV e viva a Sal! Viva a Sal, muito obrigado.